Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata, de Matemática, e hoje, em nossa aula, nós vamos falar sobre a redução de ângulos ao primeiro quadrante na circunferência trigonométrica. Para isso, nós vamos identificar alguns elementos dessa circunferência trigonométrica e reconhecer essas relações de seno, cosseno e tangente na circunferência. Antes disso, eu quero propor que vocês pensem um pouquinho aí, se você se lembra quais são, onde que você já viu essas relações trigonométricas. Trigonométricas vem de três ângulos, medidas, essa palavra três, gonos, ângulos, métricas, medidas, e essas relações vieram da onde? Você lembra? Também, aonde que você estudou, em que série que foi isso, né? Será que faz muito tempo? Pronto, já deu tempo de vocês pensarem, agora eu vou contar para vocês que nós começamos a estudar essas relações lá no triângulo retângulo. Então, triângulo de três ângulos, então, três lados, e é chamado de retângulo porque tem um ângulo de 90 graus, é o ângulo reto. Tá? Então, na hora que aparecer ângulo reto, você já sabe que é o ângulo de 90 graus. E aí, relembrando os nomes dos elementos do triângulo retângulo, o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, que tem esse símbolo aqui, esse quadradinho com a bolinha no meio, o oposto é chamado de hipotenusa, é o maior lado desse triângulo. Os demais são chamados de catetos, que são, nesse caso aqui, opostos aos ângulos alfa e beta. Ainda, para trazer para vocês algumas relações de triângulo retângulo, trouxe aqui que é válida o Teorema de Pitágoras. Aliás, é válido, né, o Teorema de Pitágoras, que relaciona as medidas dos lados desse triângulo. Não envolvem ângulos aí, tá, gente? O Teorema de Pitágoras só envolve os lados. Qual é a relação que é verdadeira? O valor da hipotenusa, que neste triângulo é AB ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos outros dois, que são os catetos. Então, AC ao quadrado mais BC ao quadrado. É a medida do lado, tá? Então, aí você só vai relacionar lados. Trouxe para vocês também a relação de que a soma dos outros dois ângulos agudos desse triângulo valem 90 graus. Por que isso? Porque é verdadeiro de que a soma dos três ângulos de qualquer triângulo, aliás, dos ângulos internos de um triângulo, vale 180. Se no triângulo retângulo você já tem um ângulo de 90, então os outros dois juntos têm que dar 90 também, tá? É do triângulo retângulo que nós tiramos as relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente, que são relações que são aplicadas aí somente aos ângulos agudos. Quais são os ângulos agudos? Na nossa figura ali, o alfa e o beta. Então, você pode aplicar somente aos ângulos agudos. O seno de um ângulo agudo, eu não coloquei aqui alfa nem beta porque vale para os dois, tá, gente? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa, a medida. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente de um ângulo agudo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto é aquele que está do outro lado do ângulo e o adjacente é aquele que está junto, que ajuda a formar o ângulo agudo com a hipotenusa, tá? Então, aqui nós temos valores notáveis de seno, cosseno e tangente, deixei aqui para vocês, dos ângulos de 30, 45 e 60. Por que desses ângulos? Porque esses ângulos são chamados notáveis. Por que recebe esse nome? É aquele que a gente já nota qual será o seu valor. Você não precisa olhar naquela tabela que tem os valores das relações de seno, cosseno e tangente dos ângulos de 1 grau até 89 graus. Nós temos uma tabela para isso, com eles descritos em decimais. Então, essa tabelinha aqui a gente monta de forma bem simples. 30, 45, 60, seno e cosseno. Então, nós começamos preenchendo pelo primeiro quadradinho, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo dividido por 2 e raiz em quem não é 1. Então, vai raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 2. Se você colocar raiz de 1, não vai errar, porque raiz de 1 é 1 mesmo, tá? Então, fica aí a dica para vocês preencherem a tabelinha. Professora, e como que eu vou lembrar
Como é que eu calculo a tangente? A tangente é seno dividido por cosseno, tá? Então anotem no caderno de vocês, vocês têm duas relações para tangente. Tangente de um ângulo pode ser cateto oposto dividido pelo cateto adjacente e também o seno dividido pelo cosseno desse ângulo que você tem aqui na sua tabelinha de valores notáveis. Então, continuando, vamos praticar usando essas informações que eu acabei de passar para vocês, tá? Quais informações? Relações trigonométricas do triângulo retângulo. Então, qual é o comprimento da sombra de uma árvore que tem 5 metros de altura quando o sol está 30 graus acima do horizonte? Veja como eu fiz gente boa, já deixei para vocês aqui aonde estaria o ângulo, tá? E o comprimento da sombra, a sombra está aqui no chão, né? É o que faz, o que fica no solo de vocês. Então, é o cateto adjacente do ângulo de 30 graus. E vocês têm a altura da árvore, que eu não vou mais falar o que é, porque senão perde a graça fazer o exercício. Agora vocês anotem o que você tem, o que você quer e vai utilizar aquelas relações que eu comentei com vocês agora há pouco. Vamos lá então, pessoal? O que nós temos? Nós temos o ângulo alfa, temos o seu cateto oposto, que é de 5 metros, e a dúvida é qual é o seu cateto adjacente, a medida do cateto AB. O que eu estou envolvendo? Cateto oposto e cateto adjacente. Nem mexeu com a hipotenusa, né? Então, eu vou aplicar a tangente. Cateto oposto, 5 metros, cateto adjacente é a minha dúvida, tangente de 30 graus, que é o que eu tenho. Então, 5 dividido por tangente de 30. Aí eu deixei para vocês aqui já a tangente de 30 em decimal, tá? Vocês aí em casa podem fazer usando em decimal também. Se você estiver fazendo um vestibular, aplica ela se não tiver na questão a resposta, o valor dele em decimal, você vai usar aquele valor notável e fazer a racionalização, tá? Mas aqui nós temos, vocês têm na hora de praticar e de fazer os exercícios em casa o valor em decimal. Vou substituir na hora que eu faço a divisão de 5 por 0,577,
eu tenho que x vale aproximadamente 8,67 metros, que é o valor da sombra, né? A distância da sombra dessa árvore até o ponto indicado na nossa figura. Então, essa é uma aplicação direta de relação trigonométrica em triângulo retângulo. Mas aqui nós estamos falando na nossa aula sobre circunferência trigonométrica, que o centro coincide com a origem do plano cartesiano, o raio é unitário e que eu tenho ela dividida em 4 quadrantes, tá? Esses quadrantes, eles recebem numeração no sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4. E aí, é nessa circunferência agora, esse slide vocês vão gravar, vão olhar e vão anotar bastante, tá? É nessa circunferência que nós vamos encontrar as relações de seno, cosseno e tangente de um ângulo dado. Lembre-se que o ângulo ele pode estar em qualquer um dos quadrantes. Aqui eu deixei para vocês a figura com o ângulo marcado aqui no primeiro quadrante. O que é o cosseno? O cosseno é a projeção desse ângulo sobre o eixo x. O que é o seno? A projeção desse ângulo sobre o eixo y. E o que é a tangente? A tangente é a projeção desse ângulo numa reta auxiliar que é paralela ao eixo y. Ela está aqui em vermelho para vocês, tá? Então, aqui, para você não se esquecer, você vai lembrar, ó, cosseno. Onde que eu olho o cosseno? Você vai lembrar da palavra cosseno, porque está no eixo x. Se você for olhar o seno, você sempre vai olhar para o eixo y, então você lembra da palavra sene. E aí a tangente não está aqui, ela vai estar numa paralela ao eixo y, que passa exatamente aqui no ponto 1, 0. 1 para x, 0 para y. Então, está ali em vermelho. E aí eu tenho o ângulo ali de x graus, tá? Então, você consegue ver quais são as medidas exatamente na circunferência trigonométrica. Para você entender melhor, quando eu digo a palavra projeção, deixei tracejadinho aqui em azul, tá? Em azul, levando até o eixo x e levando o ângulo até o eixo y. Então, aqui eu tenho os sinais. É muito importante, tá, pessoal, essa questão aqui dos sinais de seno, cosseno e tangente, porque se você está olhando para o seno, se o seno está no eixo y, todos os ângulos que estão para cima, eles são positivos. O valor do seno é positivo. Todos os ângulos que estão para baixo do eixo x terão seus valores negativos. Então, anotem lá, seno é positivo no primeiro e segundo quadrante, negativo no terceiro e quarto quadrante. Também temos os sinais para cosseno. O cosseno, eu vou ter os sinais de ângulos aí de cosseno positivos à direita do eixo x, porque são números reais positivos, e terei negativos para a esquerda. Então, primeiro e quarto quadrante, sinal positivo de cosseno. Segundo e terceiro quadrante, o sinal negativo para o cosseno. E, consequentemente, eu tenho aí os sinais para a tangente. Para ângulos que estão no primeiro e terceiro quadrante, eu terei a tangente positiva. Para ângulos que estão no segundo e quarto quadrante, eu terei tangente negativa. Por quê? Porque estão abaixo do eixo x. E positivo no primeiro e terceiro, porque estão acima, tá? Aqui eu deixei a reta em amarelo para vocês, a reta que é uma reta auxiliar para vocês encontrarem a tangente dos ângulos. Então, essas foram os sinais aí dados para vocês na circunferência trigonométrica. Para facilitar a vida de vocês, eu vou sugerir que vocês completem essa tabela no caderno de vocês terão esse tempo. Não deixe de completar com os sinais, porque nós vamos usar mais adiante no próximo exercício.
Vamos lá então, pessoal, aqui verificando a tabelinha preenchida, tá? Então, no primeiro quadrante, tudo positivo. No segundo quadrante, somente o seno positivo. No terceiro quadrante, somente a tangente é positiva. E no quarto quadrante, somente o cosseno é positivo. Lembrando que tangente é seno dividido por cosseno. Então, se eu tenho negativo dividido por negativo, isso é positivo. Então, corrijam lá se você colocou errado o sinal, anota certinho que nós vamos utilizar mais para frente. E vamos aqui rever também a redução de ângulos ao primeiro quadrante, porque isso agora a gente vai precisar para dar as relações, os valores das relações para ângulos que não estão no primeiro quadrante. Então, vamos lá, presta atenção aqui comigo. Se o ângulo estiver no segundo quadrante, eu vou calcular 180 menos o alfa. Se o ângulo estiver no terceiro quadrante, o ângulo menos 180. E se ele estiver no quarto quadrante, 360 menos esse ângulo. Para você não errar nunca, sempre compare o ângulo que você tem com o ângulo que está no eixo X. E aí, dito isso, agora é o momento de vocês praticarem aquilo que a gente acabou de comentar com vocês. Obtenha, por redução ao primeiro quadrante, os valores de cosseno de 120 e o seno de 4π sobre 3. Vamos lá então, pessoal, primeiro passo aqui, cosseno de 120 graus, a gente verifica que o 120 graus, constata, né, ele pertence ao segundo quadrante. Cosseno no segundo quadrante é negativo. Vi que o sinal, agora eu faço a redução ao primeiro quadrante, 180 menos o ângulo, eu chego que o ângulo é de 60 graus. Ok, eu já tenho o ângulo e já tenho o sinal, é só olhar o valor. O cosseno de 60 graus é meio e é negativo. Então, cosseno de 120 graus vai ser menos meio, tá? Então, bem tranquilo. Vamos primeiro olhar o quadrante e depois o sinal. A redução ao primeiro quadrante e o sinal. Então, aqui, seno de 4π sobre 3, só transformei em graus, para ficar mais fácil da gente visualizar. 240 graus está no terceiro quadrante. Ok. Olhei o quadrante e constatei que o seno é negativo.
faço a redução ao primeiro quadrante, do terceiro para o primeiro e chego de que esse ângulo equivale também ao ângulo de 60 graus. O que vai diferenciar aqui? Que o seno é negativo. Então, usamos o seno e usamos o sinal do 240. O seno é de 60, o sinal é de 240. Seno de 240 é menos raiz de 3 sobre 2. Então, sempre vou olhar o sinal e o valor, ok? Então, aqui, para a gente praticar só mais um pouquinho, vocês me digam os sinais do seno de 300 e de cosseno de 330 graus são respectivamente o quê? Gente, bem tranquilo, só olhar quadrante e sinal. Só isso, vamos lá? Então, pessoal, primeiro passo, olhar a qual quadrante eles pertencem. 300 graus pertence ao quarto quadrante. Seno é negativo. Tá, já tem o primeiro sinal. 330 pertence ao quarto quadrante. Cosseno é positivo. Então, o primeiro é negativo, o segundo é positivo. Na hora de responder, a gente vai assinalar lá a alternativa A. Ok? Então, durante a aula de hoje, nós vimos aí as relações trigonométricas na circunferência com os seus respectivos sinais. Eu espero que vocês continuem estudando, fazendo as atividades. A gente se vê em breve.